Brasileira relata momento de terror durante terremoto do Japão. Gritei para os meus filhos ficarem embaixo da mesa. Brasileira relata como foi o momento do terremoto com os filhos. Governo japonês chegou a emitir alerta de grande tsunami com onda de até 5 metros da costa oeste do país, mas diminuiu o risco para onda de 3 metros 4 horas depois. A brasileira Suelen Hayashi, que mora em Fukui, do Japão, conta que viveu momentos de terror durante o terremoto que atingiu o país na segunda-feira de 1º. O Japão teve uma série de terremotos, o mais forte deles, em magnitude 7,6, está sob alerta de tsunami. Gritei para os meus filhos ficarem embaixo da mesa junto comigo, conta Suelen. Veja os relatos completos do vídeo acima. A brasileira comemora o Ano Novo com a família quando ouviu as sirenes de alerta de terremoto soarem. A gente estava comemorando a virada do ano. Eu estava preparando as coisas que fazem para fazer uma mesa em família e muito rápido, explica. Sueli conta que recebeu um treinamento de segurança em caso de terremoto e se abrigou com os filhos embaixo da mesa. Após os tremores, eles saíram. Ninguém ficou ferido. Várias cidades do país registraram tremores. Os terremotos mais fortes de magnitude 7,6 ocorreram na cidade de Anamizu, na região de Ishikawa, na costa oeste do Japão, por volta das 16 horas e 10 minutos do horário local, 4 horas e 10 minutos do horário de Brasília. Na cidade de Washima, também na costa oeste, o corpo de bombeiros disse que ao menos 30 prédios colapsaram e há relatos de pessoas presas sob escombros. Não havia informação de vítimas até a publicação desta reportagem. Mapa da Agência Meteorológica do Japão mostra áreas de risco por tsunami em 1º de janeiro de 2024. Foto Agência Meteorológica do Japão. Alerta de tsunami. Durante 4 horas, autoridades japonesas emitiram o alerta de um grande tsunami com onda de até 5 metros para a região Ishikawa. As ondas que atingiram a usina de Fukushima em 2011, causando um dos piores acidentes nucleares da história, chegando a 15 metros de altura. No início da noite do horário local, por volta das 8 horas e 30 minutos, no horário de Brasília, autoridades locais diminuíram o risco para onda de 3 metros na mesma região, mas afirmaram que ainda havia registro de tsunami. Por isso, pediram a toda a população da região de Ishikawa que deixe suas casas e busque abrigos. A TV pública japonesa NHK afirmou que ondas de 1,20 metros atingiram a cidade de Washima, a poucos quilômetros do epicentro do tremor, mas sem causar estragos. Outras cidades também registraram ondas menores. Esta é a primeira vez que um grande aviso de tsunami é emitido desde a tragédia da usina de Fukushima, que ficou inundada em 11 de março de 2011, após um terremoto de tsunami atingir a região da costa leste do Japão. 20 mil pessoas morreram na ocasião. Os alertas reacenderam os tremores por uma nova tragédia nuclear no país. Ainda sob trauma de Fukushima, as autoridades de regulação nuclear do Japão afirmou que não há risco de vazamento de radioatividade das usinas e que nenhuma irregularidade foi registrada nas usinas nucleares ao longo do mar do Japão da costa oeste. Ruas de Washima ficaram rachadas após o terremoto atingir o Japão em 1º de janeiro de 2024. Foto Kyoto News via AP. Segundo a imprensa local, a central nuclear mais próxima do epicentro do sismo, a central Shika de Kuriko em Ishikawa, já havia parado os seus 2 reatores antes do sismo para inspeções regulares e não viu qualquer impacto. A TV pública japonesa NHK interrompeu a programação e colocou um alerta para que pessoas deixem as áreas de risco. A Agência Meteorológica do Japão pediu para que os moradores permaneçam em abrigos seguros até que o alerta seja suspenso.